Olá pessoal, aqui quem está falando é o professor Cláudio Sameiro, fundador aqui do canal Contabilidade com Café. Estamos de volta para mais uma videoaula onde nós vamos abordar o preenchimento da ficha Rendimentos Recebidos Acumuladamente, o RRA. Mas antes da gente prosseguir com a nossa aula, eu gostaria que você curtisse esse vídeo, compartilhasse ele em suas redes sociais, compartilhe o nosso canal, deixe um comentário, clique no sininho para que a gente possa aumentar a nossa projeção do nosso canal no YouTube. Bem, então vamos à nossa aula de hoje. Bem, aqui nós estamos no programa da declaração, do preenchimento da declaração do Imposto de Renda 2020. Lembrando que nós já estamos na reta final, cujo prazo para entrega é agora dia 30 de junho, ok? Então faltam poucos dias para que quem ainda não entregou o faça. Bem, hoje nós vamos preencher a ficha Rendimentos Recebidos Acumuladamente, ok? Então nós vamos clicar aqui na ficha Rendimentos Recebidos Acumuladamente, tá? Vai aparecer esta área de trabalho, da ficha. Nós vamos clicar em Novo, ok? No botão Novo. E aí vai abrir uma tela que é para a gente fazer o preenchimento dos dados, ok? Bem, antes da gente preencher essa tela, eu preparei aqui um exercício, alguns dados fictícios para que a gente possa utilizar no preenchimento, ok? Bem, aqui é o seguinte, esse contribuinte ele teve uma indenização trabalhista, tá? Que é bem comum de acontecer em relação ao preenchimento dessa ficha, quando o contribuinte ele tem uma ação trabalhista, ele ganha essa ação e agora ele recebe finalmente o dinheiro, ok? Então aqui nós estamos simulando um exemplo de uma pessoa que recebeu dois valores referentes ao mesmo processo trabalhista em 2019, tá? Então aqui nós temos um primeiro recebimento em junho de 2019 e depois ela recebeu uma segunda parcela, um segundo valor em outubro de 2019, ok? Referente ao mesmo processo trabalhista. Bem, no primeiro recebimento, que aconteceu em junho de 2019, ela recebeu dessa fonte pagadora, fictícia, ok? Uma indenização de R$200 mil, sendo que nos cálculos apresentados pelo perito, verificou-se que dos R$200 mil recebidos, R$50 mil referem-se a uma parcela isenta do imposto de renda e uma outra parcela de R$150 mil referente à parcela tributável de imposto, ok? Os honorários advocatícios, ou seja, a parcela dos R$200 mil que cabe ao advogado, foi de R$60 mil. Então, dos R$200 mil que esse contribuinte tem a receber, 60 mil será a parcela do advogado, o honorário advocatício. Tá? Só para efeito aqui de preenchimento da ficha, vamos considerar que não houve parcela isenta para contribuintes acima de 65 anos, então é zero. A contribuição previdenciária descontada do contribuinte foi de R$8 mil, ok? A pensão alimentícia ela é zero, ok? E o imposto de renda retido na fonte foi de R$30 mil sobre esses valores desse primeiro recebimento.
o número de meses referentes ao período de cálculo das verbas indenizatórias foi de 65 meses. O que significa isso dentro desse processo trabalhista? Esses 65 meses fazem referência, tá, aos períodos de competência, né, aos meses de competência referente ao período em que o contribuinte tem direito, ok? Ou seja, imagina que esse contribuinte ele entrou com uma ação na justiça requerendo as diferenças salariais e seus reflexos, né, de fundo de garantia, 13º, férias, né, vários direitos, né, com os reflexos de todos esses direitos, ao longo de 5, 6 anos. Né? Então, o perito, ele, ao fazer os cálculos, né, de liquidação trabalhista desse processo, ele fez lá uma planilha no Excel, onde ele foi fazendo os cálculos mês a mês, ao longo de 65 meses, incluindo o 13º, ok? Então, o que esse contribuinte está recebendo nesse momento, R$200.000, refere-se, né, aos valores acumulados de 65 meses referentes à planilha do perito, tá? Então, esses dados, né, deverão ser coletados, extraídos do processo trabalhista, tá? E antes de fazer o preenchimento dessa ficha, é necessário que você peça lá ao seu cliente, né, uma cópia do processo trabalhista. Nesse caso, ele vai recorrer ao advogado dele e vai pegar esse processo. Atualmente, esses processos são eletrônicos. O advogado desse cliente, né, desse contribuinte, ele tem como acessar, né, o ambiente do processo eletrônico referente, né, a essa reclamação trabalhista e baixar todo o processo na íntegra em PDF, ok? Então pode dar 200, 300, 400 páginas, ok? Bem, o cliente vai mandar para você por e-mail, você vai baixar isso no seu computador e vai lá no finalzinho do processo, que provavelmente será onde a sentença está, né? E essa sentença ela está baseada em um cálculo do perito, tá ok? Então você vai tentar localizar essa planilha, vai contar as linhas dessa planilha que referem-se a esses meses de competência, incluindo, nesse caso, o 13º. Então lá você vai fazer a contagem e você vai chegar à conclusão que tem 40 meses, 50, 60, quanto for. Nesse nosso exemplo, são 65 meses, incluindo o 13º. Ok? Bem, aqui tem uma conta que eu acho que quase ninguém faz isso, ninguém presta atenção ou tem o conhecimento, que é o seguinte: o valor do advogado ele é dedutível da base de cálculo referente a esses valores, né? Então, o que a gente vai preencher na ficha, na declaração do cliente, não será o valor total de R$200.000. Nós vamos precisar deduzir desses R$200.000 os honorários advocatícios e todas as custas que, porventura, esse contribuinte tenha pago dentro do processo, ok? Só que a parcela isenta a gente vai lançar na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, enquanto que a parcela tributável nós vamos lançar na ficha de rendimentos acumulados, recebidos acumuladamente, o RRA, ok? Sendo que antes nós vamos ter que calcular
o valor proporcional do honorário advocatício de cada uma dessas verbas. Então, nós não vamos poder pegar, por exemplo, a verba tributável, né, de R$150 mil e deduzir os 60 mil de honorários advocatícios. Nós vamos ter que fazer uma proporcionalização e distribuir esse honorário, ou seja, o desconto desse honorário, em relação à parcela isenta e à parcela tributável, ok? E é exatamente isso que eu estou demonstrando nessa parte vermelha, né? Então, nós temos aí uma tabela onde eu fiz a seguinte descrição, né? A parcela isenta, que é de R$50 mil, e a parcela tributável, que é de 150. O total é 200 mil, ok? O valor do honorário advocatício é 60 mil. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma proporcionalização, fiz aqui uma regra de 3, onde eu peguei esses 60 mil reais, dividi por 200 mil reais e multipliquei por 50 para achar 15 mil. E referente à parcela tributável, eu peguei, né, os 60 mil, dividi por 200 mil, ok? E multipliquei por 150 mil reais. Então, eu achei 45. Pronto. Então, da parcela isenta de 50 mil reais, eu vou deduzir 15 mil de honorário advocatício e vou achar um valor de líquido, né, de 35 mil reais, que é o valor que eu vou lançar na ficha de rendimentos isentos e não tributários. E a parcela tributável de 150 mil, eu vou deduzir 45 mil reais referente ao honorário do advogado e vou achar uma renda líquida de 105 mil reais, que é esse valor que eu vou lançar na ficha de rendimentos recebidos acumuladamente, ok? Bem, em relação à segunda parcela aqui do recebimento, né, nosso cliente ele recebeu essa indenização em duas parcelas, uma parcela em junho e uma segunda parcela em outubro, ok? Bem, os valores da segunda parcela, né, referente ao mesmo processo, é de 100 mil reais totais, brutos, uma parcela isenta de 20 mil e uma parcela tributável de 80 mil reais. Os honorários advocatícios referentes a essa indenização, a essa segunda parcela, é de 30 mil reais, ok? A contribuição previdenciária é de 3 mil, o imposto de renda retido na fonte foi de 15 mil reais. Esse valor, ele consta também na planilha de cálculos do perito, ok? Que vai servir de base para a sentença e para efetuar os recolhimentos. Os números de meses desse processo também são de 65 meses, tá? Então, o que eu fiz aqui? Também fiz uma segunda, né, proporcionalização. Peguei os 30 mil reais do advogado, dividi por 100 mil, que é o valor total da verba, multipliquei por 20 mil reais e achei 6 mil reais de parcela a ser deduzida do advogado, ok? E no caso da parcela tributável, eu achei 24 mil. Então, o rendimento líquido da parcela isenta vai ser 20 menos 6, que vai dar 14 mil. E a parcela tributável será de 80 mil menos 24 mil reais, que vamos achar um valor líquido de 56 mil, ok? Essa segunda tabela aqui que eu fiz, eu vou explicar daqui a pouco, quando a gente for fazer a opção pela tributação exclusiva na fonte. Ok, pessoal? Então, vamos fazer aqui o primeiro preenchimento, ó, tá? Relativo à primeira parcela recebida pelo nosso cliente. Então, vamos voltar aqui para a nossa declaração. Bem, aqui eu vou escolher inicialmente, né, a opção de ajuste anual, ok? Depois eu vou trocar para a exclusiva na fonte para a gente fazer uma simulação.
Bem, eu vou digitar aqui o CNPJ da fonte pagadora, que é 05 55 555 mil ao contrário 13, tá? Um CNPJ fictício qualquer. A fonte pagadora pode ser essa aí, ó, Raio Gama Comércio Limitada. Você digita aí o nome da fonte pagadora, tá? O rendimento tributável aí é a parcela tributável já deduzida do honorário proporcional do advogado. Então vai ser, nesse caso, o valor de R$105 mil. Ok? Essa parcela isenta aí é zero. Total dos rendimentos tributáveis é 105 mil. Contribuição previdenciária, a gente olha também na planilha do perito. Para isso, por isso que a gente precisa do processo em mãos. E aí foi de R$8 mil no nosso exemplo. A pensão alimentícia é zero, tá? Não vai ser pago nada de pensão alimentícia aqui. Imposto retido na fonte foi de R$30 mil em nosso exemplo. E o mês de recebimento foi o mês de junho. Então é importante colocar o mês correto, que é a data, né, que efetivamente o nosso cliente recebeu, lá da empresa, né, o da fonte pagadora, tá ok? Aqui fica uma observação, né, é comum nesse mercado, né, o advogado receber pelo cliente, tá ok? Bem, provavelmente alguns advogados ficam com algum receio, né, de o cliente receber todo o dinheiro e depois ficar com pena, né, de repassar o honorário do advogado, que pode ser 20%, 30%, 40%, né? Aí na hora o cliente, não, diminui aí o valor e tal. Então, para evitar alguns embaraços, o advogado ele já pega logo uma procuração, tá? E na hora de pedir a execução do dinheiro, pede para que seja depositado na conta dele, do advogado, ok? Ou do escritório de advocacia. E aí depois esse advogado, esse escritório de advocacia, repassa a parcela ao cliente dele, que é o contribuinte aqui no caso, ok? Então é bom ficar atento a esse valor, porque quem está recebendo não é o advogado, quem está recebendo é o contribuinte. O advogado ele é um procurador, o advogado está recebendo em nome do contribuinte. Então a data de recebimento aqui que vale é a data de recebimento, não aquela que o advogado passou para o cliente dele, que é o nosso contribuinte, mas é a data que ele, advogado, efetivamente recebeu em nome do cliente dele. Tá? Então é muito importante isso para a gente evitar qualquer problema futuro, numa eventual malha fina ou uma situação que a gente tenha que ir lá na Receita Federal e fazer a prestação lá, né, das informações, tá ok? O advogado não recebe para ele recebe em nome do contribuinte. Ele é procurador do cliente dele, nesse caso, o nosso contribuinte, ok? Bem, aqui nós já preenchemos a ficha de rendimentos recebidos acumuladamente com a opção ajuste anual, ok? Bem, vou lançar logo aquela parcela isenta que vai ser na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, tá? Então vamos acessar a ficha rendimentos isentos e não tributáveis, vamos clicar em novo, ok? Vamos aqui na setinha, vamos selecionar aqui, ó, 04, indenizações por rescisão de contrato de trabalho
inclusive a título de PDV por acidente de trabalho e FGTS, ok? Então, é essa opção que nós vamos escolher, ok? Tem outras opções aqui, se você quiser dar uma olhada, isso aqui já foi alvo, né, de um vídeo anterior que está aqui no nosso canal, tá? Então, vocês podem ir lá na playlist, está tudo organizado em playlist direitinho, né? Tem uma playlist só desse curso completo de imposto de renda, ok? Então, nós vamos escolher aqui o 04, que é indenizações por rescisão, né, de contrato de trabalho. Deixa eu ver aqui, tem mais alguma coisa? Não, né? De vez em quando muda alguma coisa. É isso aí, ok? Então a gente vai clicar aqui em 04. Bem, o tipo de beneficiário aqui é o titular, né? O CNPJ da fonte pagadora vai ser o 05.555 mil ao contrário, 13, que é o nosso CNPJ fictício. E vamos digitar aqui o valor líquido já deduzido da parcela proporcional do honorário, né? Então vai ser 35 mil reais, ok? 35 mil reais. Aqui ele não pede a data de recebimento, porque a forma de cálculo é outra. Então vou dar ok. Bem, vou voltar lá na ficha de rendimentos recebidos acumuladamente, tá? E vou preencher o segundo recebimento, tá? Então, eu vou clicar aqui em novo. Agora, como o recebimento é em outro mês, essa segunda parcela, eu tenho que preencher uma segunda ficha. Eu não posso somar todo o valor e colocar numa ficha só, tá? Porque os valores foram recebidos em períodos e meses diferentes. Se fosse ambos no mesmo mês, no início e no final do mês, soma tudo e lança numa ficha só que não tem problema, tá? Mas aqui não. Como o segundo recebimento se deu em data diferente, então nós vamos fazer um segundo lançamento. E eu vou optar novamente em ajuste anual, ok? Bem, a fonte pagadora vai ser a mesma. Ok? O rendimento tributável desse segundo recebimento vai ser 56 mil reais. O valor da contribuição aí, do INSS vai ser de 3 mil. E o imposto de renda retido na fonte foi de 15 mil, ok? O mês de recebimento vai ser outubro, ok? Vai ser o mês de outubro, certo? Ok, já fiz o preenchimento, agora eu vou dar ok para salvar os dados aqui. Vou voltar lá na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis e vou fazer o registro da parcela isenta. Então, vou clicar aqui em novo, tá? Vou lá em 04, titular, vou digitar o CNPJ da fonte pagadora e o valor já deduzido da parcela proporcional do honorário. Então, vai ser o valor de 14 mil reais. Vou dar OK. Beleza. Agora eu vou retornar na ficha de rendimentos recebidos acumuladamente e vou trocar a opção para exclusivo na fonte, ok? Vou abrir aqui a ficha do primeiro recebimento. Agora é o seguinte,
Desculpa, gente, minha cachorrinha acabou de latir aqui. Bem, vou trocar para exclusivo na fonte. Quando a gente faz isso, lá embaixo, tá, abre um campo novo, onde a gente vai digitar a quantidade de meses, ok? Referentes ao período, né, que o nosso cliente, né, recorreu na justiça. Ou seja, esses valores recebidos acumuladamente fazem referência a um período de meses. Então, nós vamos digitar aqui o período de meses. Porém, nesse momento, a gente vai ter que fazer uma proporcionalização dessa quantidade de meses de acordo com os valores recebidos, tá? Isso é uma determinação da Receita Federal. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês no manual do Imposto de Renda onde isso está, ok? Bem, aí a gente vai voltar lá na minha planilha, né, do Word, ok? Onde eu fiz aqui no final esta proporcionalização. O que eu fiz aqui? Aqui na primeira linha eu descrevi, né, o valor total do primeiro recebimento, que foi R$200 mil, e o segundo recebimento, deixa eu botar aqui que eu esqueci de alterar, o segundo recebimento foi de R$100 mil, ok? Totalizando R$300 mil. A quantidade de meses que faz referência, né, a esse período é de 65 meses. O que diz a Receita Federal? A Receita Federal vai dizer o seguinte, olha, você não vai lançar 65 meses nas duas fichas. Você vai ter que proporcionalizar. A soma da quantidade de meses da primeira e da segunda ficha tem que bater com os 65 mil. Então, para isso, a gente tem que proporcionalizar de acordo com os montantes recebidos. Bem, como que a gente faz? Nós vamos pegar 65 meses, vamos dividir pelo total recebido, que é de 300 mil, e vamos multiplicar por 200 mil do primeiro pagamento, vamos achar 43,3 meses. No caso do segundo recebimento, nós vamos pegar 65 meses, dividir por 300 e multiplicar por 100. Vamos achar 21,7 meses. Somando 43,3 com 21,7 vai dar 65 meses, ok? Então, no primeiro recebimento, ou seja, na primeira ficha, aqui no campo número de meses, nós vamos digitar o valor referente a 43,3 meses, ok? Certo? E vamos salvar. Vamos na segunda ficha agora, vamos marcar exclusiva na fonte, a gente tem que obedecer a mesma opção, não podem ser opções diferentes para o mesmo fato gerador. Então aqui a gente vai ter que optar também como exclusiva na fonte. E lá na quantidade de meses, né, nós vamos digitar a quantidade de meses proporcional a esse recebimento. E calculamos 21,7 meses, ok? Repara o seguinte, conforme a gente vai preenchendo e a gente vai escolhendo as opções, aqui do lado esquerdo, na parte inferior esquerda, tem aquele nosso painel, né, onde o próprio sistema ele vai demonstrando para a gente qual é a melhor opção, tá? Pagar ou a receber, tá? Repara o seguinte, que ele marcou automaticamente a opção deduções legais, que é o modelo completo da declaração, onde o nosso cliente agora está recebendo 32 mil. Eu vou marcar de novo a opção ajuste anual. Olha o que aconteceu, reduziu o valor a restituir. Tá? Então, a gente já pode perceber que a melhor opção aqui para esse contribuinte é exclusiva na fonte, onde ele vai receber mais, né, um valor maior a restituir.
Tá ok, pessoal? Então vamos ficar atento a essas duas observações. Quase ninguém presta atenção nisso. Eu acho que pouca gente sabe como preencher essa ficha, né, de rendimentos recebidos acumuladamente quando se trata de ação judicial, principalmente a trabalhista, tá ok? Então, essa ficha é muito perigosa, tá? Tem que preencher com bastante cuidado, com bastante cautela, tá? Uma outra coisa é o seguinte, esse valor de honorário aqui do advogado, a gente vai ter que preencher em uma outra ficha ainda, tá? Não acabou não. Então, a gente vai lá na ficha de pagamentos efetuados, vamos clicar em novo, vamos registrar um pagamento, que é justamente o pagamento ao advogado. Vamos escolher aqui a opção, deixa eu ver aqui a opção vai ser a 61. Advogados, entre parênteses, honorários relativos a ações judiciais trabalhistas, que é o nosso caso aqui. Então vamos escolher o 61. Nesse caso, você vai digitar agora, né, o CPF ou CNPJ desse advogado. Eu não selecionei aqui um CNPJ, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, a gente vai pegar esse CNPJ aqui agora, tá? Tem um sitezinho aqui que é o ForDevs. Tá, que é esse site aqui, onde a gente pode gerar, né, números fictícios de CNPJ, CPF, de um monte de coisa. Esse dev é de desenvolvimento, tá? Em inglês, né? For, né, para desenvolvedor. Então, o pessoal que trabalha com analista de sistema, programação, né, recorre muito a esse site, porque ele gera os códigos fictícios para esse pessoal fazer os testes, né, nos programas, né, de preenchimento, cálculo de dígito verificador, essas coisas assim. Então, como nós estamos preenchendo aqui a nossa ficha, a gente também vai recorrer a ele. Então, vou gerar aqui um CNPJ fictício. Tá? Então, vou copiar aqui. Então, vou, né, imaginando que é um escritório de advocacia, então, portanto, tem um CNPJ. Eu vou digitar aqui um nome fictício, sei lá, botar aqui 2 irmãos. Advogado não é 2 irmãos, advogado deixa eu ver aqui, Silva, é sobrenome, né? Silva e Souza, advogados, né? Limitada. Silva e Souza Advogados. Bem, o valor que o nosso contribuinte pagou em 2019 aos advogados foi o valor de R$60 mil. Ok? Bem, preencher esta ficha não abate o imposto de renda. Então, por isso, né, que a gente lá na ficha de rendimentos recebidos acumuladamente e de rendimentos isentos, nós precisamos abater proporcionalmente ali os honorários, tá? Por causa desse detalhe, tá bom? Então, aqui agora eu vou clicar em OK. Bem, então, nós fizemos o preenchimento da ficha de rendimentos isentos, ele é referente à parcela isenta, já deduzida do honorário proporcional do advogado. Preenchemos a ficha rendimentos recebidos acumuladamente, com a renda líquida, já deduzida proporcionalmente o honorário do advogado, e preenchemos também a ficha de pagamentos efetuados referentes ao Código 61 ao advogado. Tá ok? Então, veja bem, então, isso, né, essa situação fez com que a gente preenchesse três fichas da declaração do imposto de renda. Tem gente que só preenche uma,
que é o rendimento recebido acumuladamente, pega todo o valor, joga ali. Tem gente que acha, esse valor é indenização, é isento, aí pega e joga lá na outra ficha de isento. Então, isso pode dar problema para esse contribuinte. Então, o preenchimento dessa ficha ou desta situação de recebimento de indenização é complicadinha, tem que dar atenção a isso, ok? Caso você queira, né, ter mais informações, tem outras situações, outros detalhes também que eu não comentei aqui, mas que você pode tomar conhecimento acessando aqui o manual do imposto de renda, que está aqui dentro do próprio programa. Então, lá em cima, no menu, na barra de ferramenta, tem aquele livrozinho ali marrom, com uma interrogação no meio. Você clicando ali nele, né, você abre o manual do imposto de renda, ok? Que é esse aqui. Então, você pode expandir aqui um pouquinho a coluna, né, para abrir um pouquinho. Eu vou aqui na opção fichas da declaração, quero ajuda sobre fichas da declaração. Vou lá na ficha rendimentos recebidos acumuladamente, e aí ele vai me dizer, né, vai me trazer várias informações importantes para o preenchimento dessa ficha, ok? Então começa aqui na página 114, você vai descendo, é bom que você dê uma lida, né? Aquela informação sobre a proporcionalização, isso está um pouquinho mais aqui abaixo, ó. Está mais aqui abaixo, tá vendo? Tem essa continha que ele dá de exemplo. Aqui gera-se uma dúvida, por quê? Aquela proporcionalização que a gente fez, né, ou pelo menos que eu fiz pelo valor total. Mas pode se gerar uma dúvida, mas esse valor não é referente ao tributável, né? Então, não seria o caso da gente fazer só pelo valor tributável. Então, na verdade, o que a gente vai fazer aqui, naquela proporcionalização de meses, né, é referente à parcela total. Né? Se você fizer uma leitura nesse manual, ele não é muito claro nesse sentido. Tá? Nesse caso, eu entendo particularmente que é sobre o valor total, sobre o valor bruto, né? Para você fazer essa proporcionalização, tá ok? Então, eu aconselho que você faça aqui uma pequena leitura, para você expandir um pouco mais o seu conhecimento, né? E é justamente estas situações mais complicadas, né, onde você é mais procurado para fazer, né? E, evidentemente, como o risco aqui é maior, você vai cobrar um pouco mais, né, de honorários para fazer uma declaração que tenha esta situação. Ok, pessoal? Então, duas coisas. Não esqueça de orientar o seu cliente para que ele pegue o recibo com o advogado. O recibo que é o importante. O advogado, às vezes, ele dá a nota fiscal. Nota fiscal, beleza, fez lá a prestação de serviço. Mas para a Receita Federal, o que importa é o recebimento e o pagamento, ou seja, é regime de caixa. E como é regime de caixa, tem que haver a comprovação da movimentação financeira. E o que comprova a movimentação financeira é o recibo, não é a nota fiscal. Tá? Você pode receber a nota fiscal, mas desde que nessa nota fiscal tenha lá um carimbão, recebemos o valor tal, data e assinatura, tá ok? Mas pode ser uma folha de papel timbrado com texto, recebemos de fulano de tal, o valor X referentes ao honorário advocatício do processo número tal, data e assina. Essa data tem que ser a data do ano referente ao recebimento. Então, nesse caso, o recibo tem que ser de 2019. Ainda que o advogado, né, fique lá quietinho, e o cliente, quando vai pedir, olha, eu vou pedir, eu preciso do recibo aí para fazer o imposto de renda esse ano. Aí tem né, profissional, né, não todos, né, mas pode haver lá digamos assim, um mais malandro, né, que fica ali esperando, né,
Aí o ano passa, vira um ano, fica ali esperando. Se o cliente cobrar, ele dá o recibo. Se não cobrar, ele fica quieto, né? Então isso não pode acontecer, né? Primeiro que isso é antiético e isso pode gerar problemas para o seu cliente, para o contribuinte aqui do imposto de renda, tá? O advogado deu uma nota fiscal agora em 2020, com data 2020. Claro, ele não pode retroagir no tempo, o sistema não vai deixar ele emitir uma nota retroativa, então ele vai emitir uma nota de agora. Mas quando ele deveria ter emitido naquela época, no ano passado. Ok? E agora, como é que faz? Pede um recibo a ele com data de 2019. Especialmente na data em que o dinheiro foi pago a você, no caso ao cliente, né? Ao contribuinte, tá? Que é a data que ele recebeu como procurador, tá ok? E é esse recibo que vai ser utilizado pelo contribuinte caso ele tenha que prestar contas lá na malha fina, por exemplo. Tá ok, pessoal? Então fica essa dica aí. E a outra dica, para relembrar, é a ação judicial, é o processo, são os autos do processo, tá? Que o contribuinte tem que manter junto com a documentação, porque pode passar 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, ele tendo que ir lá, ele vai ter que ir lá no arquivinho dele, na papelada dele, pega lá o saquinho, já está tudo lá guardadinho, é só botar debaixo do braço e ir lá na Receita Federal, né? E passar lá por aquela experiência que às vezes não é muito agradável, não. Tá ok, pessoal? Bem, vamos ficar por aqui. Eu espero que essa aula tenha sido boa para você, interessante. Eu peço novamente que você compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Ajuda, né? Me ajuda a manter esse canal, tá? Que a gente possa expandir a nossa base de inscritos, tá ok? E nosso canal possa ajudar mais pessoas, tá bom, gente? Compartilha, dá uma curtida, clica no sininho, faz um comentário aí, se tiver alguma dúvida, bota aí. Eu não prometo responder imediatamente, pode levar um dia, 2 dias, uma semana, nossa vida é um pouquinho enrolada, né? A gente tem bastante tarefas a fazer, mas sempre que é possível eu vou lá, dou uma olhadinha e respondo lá a maioria dos comentários, tá ok? Bota lá no comentário se gostou, se não gostou, pô, é legal, show de bola, bota uma dúvida, faz uma recomendação para um novo vídeo, tá ok? E não se esqueça, compartilha com seus amigos, bota aí no seu grupo, na sua rede social, no seu grupo do WhatsApp, no grupo lá dos contadores, dos empreendedores, tá? No grupo da família, nos ajuda a divulgar o canal aí em todo o Brasil. Tá ok, pessoal? A gente fica por aqui, a gente se vê no próximo vídeo ou nos próximos cursos. Um abraço a todos e até a próxima.